dia. Olha o que Deus diz: não usem dois pesos, não usem duas medidas. Quando você vê o jumento do teu inimigo caído, não passe por cima dele, tire ele do buraco, coloque ele no lugar, ajude aquela pessoa, e quando ele chegar, mesmo ele sendo teu inimigo, faça isso. Olha como era a santidade no Velho Testamento. Porque tem irmão que ele é santo demais na igreja, mas é cheio de ódio. Tem irmã que é uma santidade na igreja, mas só porque a fulana falou mal dela, nunca mais ela fala com ela. Ou seja, o nosso nível de santidade não é o de Deus. Tem irmão que é santo na igreja, mas compra mercadoria adulterada. E Deus estava dizendo: não use dois pesos nem duas, use só um peso. Não misture as coisas. Se vocês analisarem, Deus dizia para Israel, a santidade em Israel era bem definida. Olhe para cá. Cada papel era bem definido. Inclusive envolvia até o lado do macho e da fêmea. Vocês sabiam disso? Quando a Bíblia diz, o homem não usará roupa de mulher, é porque Deus não queria a casa bagunçada. Ele queria que tudo fosse bem definido. Macho é macho e fêmea é fêmea. Porque tem santidade que a gente não sabe, até na igreja está tudo bagunçado. A gente não sabe quem é mais, nem macho nem fêmea. E não sou eu. Aí a Bíblia diz, o homem não usará roupa da mulher e nem a mulher usará roupa de... Está lá em Deuteronômio 22. Por que Deus queria? Deus não queria que as coisas virassem uma bagunça. E hoje, se vocês observarem, a maioria querem a santidade do seu nível, do seu padrão. O jovem entende a santidade do seu jeito, a irmã do ciclo de oração entende do seu jeito, o fulano de tal entende do seu jeito, mas o padrão de santidade não é o que você entende, é o que a Bíblia diz da santidade de Deus. Só para vocês terem uma ideia, então Deus dizia assim, querem ser santos, não podem ter dois pesos nem duas. Não removam marcos antigos. Então, para o judeu havia um padrão de santidade. Quando você chega no período dos pais da igreja, vamos lá, do século I até o século V, nós vamos ter uma história envolvendo os pais da igreja. E como era que os pais da igreja viam a santidade? Em especial nos primeiros 3 séculos da história da igreja. Olhe para cá. Nos primeiros 3 séculos foram os períodos de maiores perseguições contra a igreja. E nos maiores períodos de perseguições, sabe como é que eles entendiam? Quanto mais o crente fosse fiel, enfrentasse a tribulação e morresse pelo nome de Jesus, essa pessoa seria santa. Olha, eles adotavam o padrão de Jesus Cristo. Tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, o padrão de santidade para os pais da igreja era que o homem e a mulher que suportasse o sofrimento por causa de Jesus, aí teria santidade. Se morresse por causa de Jesus, teria santidade. Então lá no 1º século até o 5º século, os pais da igreja viam santidade assim. Vocês já observaram que a nossa santidade é só se as coisas estiverem boas para nós? Como é a santidade? Se eu estou sofrendo hoje, Jesus não está comigo. Se eu estou sofrendo hoje, há pecado em minha vida. Mas lá, os pais da igreja diziam, quanto mais você sofrer e não negar o nome do Senhor, aí está a sua verdadeira santidade. Aí quando você sai dos pais da igreja, você vai entrar no período chamado Idade Medieval. Que aí você vai do século VI até o século XV. Vamos observar. Na Idade Medieval, eles já começam a sair do padrão da Bíblia. Vão se distanciando do padrão da Bíblia e começam a adotar o padrão da igreja. Agora preste bem atenção, olhe para cá. A santidade da igreja naquela época, ela ficou comprometida. Por quê? Porque a igreja, ela passou desde 313 até a influência do Estado. E quando a igreja passou a caminhar com o Estado, a igreja começou a misturar a fé com o Estado. E o Estado mandava na igreja. E a igreja dependia do Estado. A partir daí, a santidade começou a se deteriorar aquilo que a Bíblia falava. Aí,
Observem bem, surge nesse período monástico. Bento de Núrcia, surge o período monárquico, São Francisco de Assis, e o monastério dizia o seguinte: o mundo não presta, está tudo bagunçado, vamos criar um monastério, e quem quer ser santo vai para o monastério. Lá fora a bagunça era grande, lá fora não prestava para nada, e os santarrões estavam dentro do monastério, orando, jejuando, se consagrando. Eles não podiam nem ver uma mulher. São Francisco de Assis fazia um boneco de neve e abraçava, porque ele não queria abraçar uma mulher e ele tinha medo de olhar para uma mulher. Vocês já viram que tem crente que ele quer ser tão santo que nem na mão da gente ele pega? Tem crente que é assim, que nem o São Francisco de Assis. Mas prestem bem atenção, olhe para cá. Isso não é santidade bíblica. Vocês já viram que tem até líderes, tem pastores, tem irmãos que chegam aqui, aí a pessoa ele entra no púlpito, aí o irmão diz assim: olha, não toca nele não, ele tem poder demais. E vocês começam a se assombrar com ele também. É muita unção, é muito poder. E Jesus era tão santo, Jesus nunca ficou dentro de um monastério, Jesus nunca fugiu de mulher. Inclusive a santidade de Jesus não dava para muitos hoje, porque meio-dia em João 4 ele vai para a beira de um poço falar com quem? Vamos lá, igreja, falar com quem? Com a mulher que não valia nada. Quantos maridos ela possuía? E o que tinha na casa dela? Toda bagunçada, mas o santão Jesus estava lá com ela. Se você observar Mateus 9, a Bíblia diz que os fariseus, os escribas, os judeus chegaram e disseram: esse Jesus de vocês não vale nada, come e bebe com... E vocês já observaram que hoje nós temos uma santidade tão exagerada que até a gente não se aproxima de um irmão da igreja, porque eu me acho tão santo que eu não posso andar com aquele irmão, que eu não posso andar com aquela irmã. Uma irmã disse para mim: pastor, eu aceitei Jesus e vim para a igreja. Eu era uma macumbeira de primeira. Quando eu cheguei na igreja, os crentes tudinho tinham medo de mim. Eu disse: não diga isso, irmã. Ela disse: eu lhe digo. Ela disse: eu me sentei num dia na igreja e uma criancinha correu. Ela negra, ex-macumbeira, que ela mexia com tudo. Aí a meninazinha correu e aí sentou na perna. Que menino, vocês sabem como é. Não quer saber se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre. Sentou na perna da ex-macumbeira. Quando sentou, a mãe deu um grito e correu e tirou a menina. Sai daí, minha filha! Ou seja, nós estamos dentro da igreja até pregando um tipo de santidade que não condiz com a palavra de Deus. No período da idade medieval, eles saíram, olha para cá, nós não fomos chamados para transformar o mundo com a santidade exclusivista, estando preso dentro de igrejas. A nossa luz tem que brilhar diante dos homens, para que eles vejam a glória de Deus. Santidade no monastério. Aí, quando saiu da Idade Média, do monastério, veio para a Reforma Protestante. Coisa maravilhosa, a Reforma Protestante. Se levantou quem? Nós temos os grandes reformadores, mas se levantou o grande Lutero. Quem não se lembra das 95 teses de Lutero, no Castelo de Wittenberg? Ele coloca, ele batalha, e Lutero teve uma crise existencial. Aí ele orou, e tudo bem. Aí, o que é que acontece? No período da Reforma Protestante, a santidade estava ligada à salvação. Se você aceitasse a Jesus, não dependesse do poder da igreja, da bula sacerdotal, nem das preces medievais, aí, nem dos méritos medievais, mas apenas de Jesus, você seria santo. Então preste bem atenção, no período medieval, esses homens, como por exemplo, Lutero, João Calvino, Savonarola, dentre outros, que até o pré-reformador que aconteceram, trouxeram